Ok, pessoal. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês e, aliás, muito feliz mesmo, né? Vou até mudar hoje o tema. Hoje a gente ia falar sobre a profissão de consultor. Peço desculpa aí pela minha voz, estou um pouco gripado, tá? Então, às vezes vai falhar um pouquinho e o nariz também um tanto correndo. Mas é bom estar aqui com vocês, né? Sejam bem-vindos aí a Tânia, né? O Lemos, a Dani. Então, muito bom ter vocês aqui hoje, né? Hoje eu ia falar sobre, né, dando sequência na nossa sequência de lives, da nossa série Experiências de Vida. Hoje eu ia falar sobre a parte de consultoria, como é que é ser consultor, as diferenças de consultor, mentor e outras derivações disso. Mas, dado o que aconteceu ontem, eu achei muito legal poder comentar isso aí, né? Estou muito feliz de ter tido essa repercussão em torno do tema da candidatura, da minha candidatura e da eleição do Senado. Isso é muito importante, a eleição do Senado. Então é bom que todo mundo, né, fique ligado que vai ter isso aí. Faltam um pouco mais de 10 dias agora, né, para a eleição. Então eu achei ótimo, né, ter dado uma repercussão maior ontem e poder, né, falar. Tá? Eu vi aí passar, tá sem som, tá todo mundo me ouvindo? Eu espero que estejam ouvindo. Dá um positivo aí se estiveram ouvindo ou não, né? Ok, tá ouvindo aí? Tá, joia. Vamos ver. Bom, qualquer coisa me avisa aí se não estiver ouvindo. Eu estou vendo aqui o som correndo, então deve estar dando para ouvir aí. Então, gente, então eu achei muito legal, né, o que aconteceu ontem, estou feliz aqui. Eu vou mudar o tema, então. Hoje, em vez de falar sobre a parte de consultoria, né, eu vou falar aqui um pouco sobre isso aí. Então, para ser bem específico, eu até escrevi aqui, para ser como eu faço sempre, né, nessas lives do Diário de Bordo, um roteirinho aqui. Então, para ser bem prático, eu vou falar três tópicos, né? Três tópicos aqui. Primeiro, porquê da minha candidatura. Segundo, né, a relação e como que é essa questão do partido apoiar o Alcolumbre, né, e ou não, né, apoiar o Alcolumbre, e que a minha candidatura não atrapalha. Esse é um ponto importantíssimo. Esses pontos que eu notei que ontem nas conversas todas que teve, muita gente, ou algumas pessoas, né, felizmente a minoria, não entendeu esse ponto. Então eu vou ressaltar aqui essas três coisas. Por que da minha candidatura, como que é essa relação do apoio do partido e por que a minha candidatura não atrapalha. Na verdade, muito pelo contrário, ela ajuda e ajuda muito. E esse ponto tem que ficar muito colado aí, né, para vocês explicarem para as pessoas também, né, e entenderem, né, essa estratégia, uma estratégia sobre estratégia, vamos chamar assim, né? Então vamos lá. Por que da minha candidatura, né? Veja bem, eu nunca mudei a minha maneira de agir. Sempre foi a mesma coisa. Tudo que eu defendia antes, falei durante a campanha, tenho falado durante a minha parte ali no Senado, sempre na mesma coisa. O que eu defendo? Bom, eu sou contra o aborto, né? Eu sou contra drogas, obviamente. Eu sou na defesa da família, na defesa da liberdade, na defesa da democracia verdadeira, né? Na defesa da anistia, né? Na defesa de colocar em apreciação os pedidos de impeachment. Veja bem que tem um pedido de impeachment lá com mais de 150 assinaturas de deputados, mais de 1,5 milhão de pessoas, né, apoiando isso aí. Eu acho uma falta de respeito você não continuar, não dar pelo menos apreciação, né, no plenário para isso. O plenário é soberano, mas você tem que colocar ali para isso ser votado. Então, são as coisas que eu defendo. Vocês sabem disso, eu já faço isso há tanto tempo e vou continuar fazendo a mesma coisa, né? Como dizia meu pai, é importante você pensa, fala e faz sempre a mesma coisa na mesma direção. Isso é muito importante, né, que a gente tenha essa atitude dessa forma. E olha, eu ouvi muitos discursos ali no plenário, eu fui a Paulista, eu ouvi os discursos na Paulista, eu vi a população, nós falamos com a população, né, dos anseios da população com relação a essas pautas. E aí o que acontece? Eu estava vendo ali no Senado a candidatura do Davi Alcolumbre, consolidada, né, com apoio já de vários partidos, no final do ano passado, e
eu não via ninguém, né? Até conversei ali com alguns parlamentares de direita. No almoço, a gente tem um almoço nas terças-feiras lá, eu, o Girão, o Magno Malta, né? E alguns outros, sempre falando a respeito da importância de se ter um candidato de direita para representar esses anseios da população que a gente vê nas ruas e tudo mais, mas ninguém se apresentou até final de outubro, né? Novembro praticamente. Quando chegou ali, eu falei assim, pô, ninguém vai se apresentar, então eu vou apresentar minha candidatura. A gente precisa ter uma candidatura de direita, mas vou fazer da forma correta, da forma transparente, da forma ética que a gente sempre faz, né? Que é importante ser isso aqui. Então, eu sou piloto de caça, gente. Piloto de caça é o seguinte, né? Eu não sou muito de ficar alardeando coisas, mas você tem que fazer, você decola e faz, né? Isso é importante, né, para o país saber isso aí. Eu fui treinado assim, eu fui treinado para defender o país, defender essa bandeira, defender as pessoas, defender os brasileiros. E aí a gente precisa ter, né, essa atitude. E essa atitude tem que ser refletida no que a gente faz ali para atender a população. O ano que vem vai ter eleição para muita gente, a gente tem que atender a população, né? Então, que mais daqui na hora? Outra coisa, o pessoal fala assim, você faz isso aí pensando em você? Não, não, de forma nenhuma. Se eu fosse pensar só em mim, eu ia falar, pô, também é muito mais tranquilo ficar dentro de um, de um, de um grupo, falar assim, olha, o grupo está escolhendo uma estratégia, eu vou escolher essa estratégia e tudo bem. O problema é quando a estratégia não vai de acordo com aquilo que você fala, aquilo que você pensa, né? Eu acho que muita gente aí, né? Veja bem, não tenho nada contra o Davi Alcolumbre como pessoa, é amigo meu e tal. Só que dentro de um Senado, dentro de um parlamento, é normal você ter as pessoas que pensam de um jeito, pessoas que pensam de outro. Graças a Deus, é assim que é a democracia. E eu penso que a gente tem que defender essas coisas que eu falei, né? Ser contra aborto, contra drogas, defender família, defender liberdade, democracia, defender a abertura de processos, defender a anistia, né? Que é tão importante, e ele já pensa de forma diferente. Mas tudo bem, é o direito dele de pensar isso aí. Mas, ou seja, nada contra ele, né? Sem dúvida nenhuma. Mas a gente precisava ter essa representação, né? Ter alguém que falasse sobre isso. Ah, mas isso você vai contra o partido? Não, eu apresentei a minha candidatura, depois o partido, né, disse que ia apoiar o Alcolumbre. Foi quase uma hora para outra, mas não teve nenhuma conexão entre uma e outra. Mas não tem problema, não fico chateado, né? O bom é que você vê que pelo menos a minha candidatura também incentivou outros nomes de direita, como Girão, né, e outros nomes, que aí o que acontece? A gente demonstra ali que a gente tem, né, outras opções, não é assim uma opção, não é uma ganhar por WO, não é isso, tem outras opções ali para aqueles senadores, e tem senadores que não querem votar no Davi, porque tem outras escolhas, e aí eles vão votar em outros, tem o Girão, e assim vai. E o importante é que a gente tem esse pessoal, né, nisso aí, porque imagina, a gente chega num segundo turno, esse outro pessoal, a gente vai se juntar, quem de nós, eu, Girão, ou outros candidatos que se apresentarem, a gente se junta, né, para poder lutar, né, e ter uma candidatura só da direita ali no segundo turno. Então é importante ter isso aí. Vocês têm que ter esse senso, né, de que tudo que a gente faz é em prol daquilo que a gente tem ouvido da população, né? Esse grupo trabalha exatamente dessa forma. Então esse foi o primeiro ponto aí, né? Sobre por que eu me candidatei. Então tá aí, né? Essa é a ideia. Pode ser até que eu fique decepcionado com os votos, não tem problema, eu não posso ficar decepcionado comigo, né? De falar assim, eu estou fazendo uma coisa que é contra os meus valores. Isso eu não vou ficar decepcionado nunca, entendeu? E eu prefiro, como piloto de caça, eu prefiro morrer em pé do que viver de joelho. Isso é fato, né? Eu fui treinado dessa forma. Pode me chamar de cabeça dura, pô, mas você precisa desse cabeça dura se tiver que decolar para defender o país, ir lá jogar uma bomba em algum lugar, derrubar um outro avião, ou ser derrubado por ele, mas colocar a vida para isso, vocês precisam de um cara que nem eu, para poder ir lá e fazer as coisas, não ficar, né, simplesmente na boa. Então, de jeito nenhum isso aí é para mim, isso aqui é para o país, eu estou me colocando aí à disposição para isso. Seria muito mais fácil eu não fazer nada, né? Mas eu estou desgastando com tudo isso, ter que falar, etc., né? Por causa disso, né? Porque é para o país. E é isso que eu acho que a gente tem que esperar dos políticos, que mantenham a linha, né, e que façam aquilo que falam, né? Isso é importante. Sobre o segundo, então, falei sobre por que eu me candidatei. Agora vem o segundo ponto, sobre a questão do apoio do PL. Foi decidido pelo partido, tudo bem, faz parte.
não tem nenhum problema, eu respeito a decisão do partido, é importante isso aí, né? Eu respeito as lideranças, isso é outra coisa muito importante. O pessoal fala, você está tentando rachar a direita. Não, de forma nenhuma. Eu sempre voto com o partido, quando está alinhado, logicamente, com essas coisas que a gente defende, né? Que o partido também defende, né? Tipo, que eu falei, não vou repetir aqui, né? Contra aborto, contra drogas, a favor da defesa da família, da liberdade, da democracia verdadeira, da anistia, né? Dos processos serem colocados para apreciação. Então, eu estou sempre votando ali junto, né, com o partido, né, sem dúvida nenhuma. Agora, se o partido resolver fazer uma coisa completamente fora daquilo, eu tenho que discordar, né, humildemente eu tenho que discordar porque isso está fora do meu foco ali. Está fora o que eu falei. Então, eu não vou fazer alguma coisa que é diferente do que eu falei. É fácil de entender como é que eu faço as coisas. Então, a questão do partido apoiar o Davi. Eu não tenho nada contra o Davi, mas a gente pensa em maneiras diferentes, né? E isso a gente tem que defender aquilo que a gente acredita, o que a gente se colocou ali para fazer. Por isso, né, que eu dei continuidade com isso. Qual a estratégia do partido? O que o partido está apoiando o Davi? Por quê? Bom, porque através desse apoio foi prometido ali, né, ter a questão de ter a questão, desculpa, ficou sem som aqui para mim, ficou sem a questão, ficou com a questão de ficar um vice-presidente e uma comissão, presidência de uma comissão. Bom, ótimo, né? Assim, não, é uma estratégia, é uma estratégia. Funciona? Eu não sei se funciona. Eu acho um pouco arriscada, porque o vice-presidente ele não pode pautar sem o conhecimento, sem a aprovação do presidente. No final dos contos, é o presidente que define o que vai ser pautado ou não. O vice-presidente pode até opinar, mas ele não pode ir contra o presidente. O presidente de comissão ajuda a marcar alguma coisa? Ajuda. A gente tem conseguido, né, pautar ali, trazer, por exemplo, autoridades, essas coisas a gente tem conseguido aprovar muitas coisas por lá. E agora, ter uma presidência de comissão, se for um CCJ, por exemplo, é importante que junta tudo ali. Mas pelo regimento isso é feito por proporcionalidade, então isso deve cair com o PSD ali, né? Então, ele deve ficar com outra comissão, tipo uma comissão de infraestrutura, uma comissão desse tipo, que ajuda, mas não quer dizer que você vai aprovar tudo, porque depende do voto dos senadores, depende da maioria ali, afinal de contas, é um colegiado, né, que depende disso aí. Ou seja, é uma estratégia, mas é uma estratégia que tem os seus riscos, né, com isso, sem dúvida nenhuma. Agora o importante disso é que, além de tudo isso, a minha candidatura não atrapalha o partido. Aí que vem a coisa, e muito menos racha o partido, muito pelo contrário. Não atrapalha o partido, na verdade ajuda, né? O partido ajuda a direita, deixa eu explicar como, né? Esse é o terceiro tópico, não falei por quê que eu me candidatei, agora vem o segundo tópico que eu falei ali, sobre o apoio do partido ao Davi Alcolumbre, e o terceiro tópico é isso aí, por que a minha candidatura é muito boa para o partido, para o Bolsonaro, para todos nós, né, que apoiamos as pautas da direita, né, pelo seguinte, né, antes de apresentar minha candidatura ali, praticamente em novembro, o que eu fiz? Eu analisei, vi que ninguém estava se apresentando, fui lá, falei com o Valdemar, presidente do partido, falei que eu ia apresentar minha candidatura por causa disso que eu acabei de falar, né? Ele até falou para mim, provavelmente você vai ficar decepcionado. Fala, pô, é melhor ficar decepcionado com os outros do que decepcionado comigo, né? E eu acho que isso é importante ter essa candidatura da direita. Mas veja bem, eu vou apresentar de forma independente, para ficar o partido livre para fazer qualquer negociação, qualquer acordo que quiser, assim por diante. Deixei muito claro isso lá, né? 100%. Aí fui lá falar com o Davi Alcolumbre, né? Porque eu acho importante, antes de você fazer isso, você conversar, principalmente com ele, para ele espantar, porque amigo meu, pô, você se candidatou aí? Eu falei, sim, mas antes eu fui lá para falar com ele. Cara, é o seguinte, nada contra você, mas eu vou apresentar minha candidatura, por quê? Por causa disso que eu acabei de falar para vocês. Você pensa de uma forma, eu penso de outra. É importante que nós tenhamos, né, essas alternativas, né, posições diferentes para serem votados, porque nem todos os senadores vão tipo, querer te apoiar, outros vão querer apoiar uma outra ideia, como a minha, como a do Girão, por exemplo. Então,
eu vou apresentar essa candidatura, mas é o seguinte, eu quero deixar bem claro aqui para você, falei para ele, eu vou apresentar isso de forma independente, não é o partido. Sou eu, né? É independente. Então, qualquer acordo que você tenha com o partido, qualquer acordo que você já fez ou vai fazer com o partido, é feito com o partido, não é comigo. Isso é independente, para deixar bem claro isso aí. Ele falou, não tem problema nenhum, vai lá, que ele tem aquele jeitão dele assim, vai lá, não tem problema não. E então ele mantém, né? Falou, mantém o seu acordo com o partido, né? Seja lá qual fosse, né? Eu não sabia naquela época qual era. E então segue independente. Ou seja, a minha candidatura não atrapalha nada. E por que ajuda, né, o partido? Bom, ajuda o partido da seguinte forma. Veja bem, tem duas alternativas, né? Ou o Davi Alcolumbre ganha, ou eu, o Girão, ganha outra pessoa, né? Então, da direita. Se o Davi ganhar, segue a estratégia que o partido fez com ele, né? E aí eu vou torcer para dar certo, embora eu ache arriscado, mas eu vou torcer para dar certo, eu vou fazer tudo ali para poder funcionar essa estratégia, como eu sempre fiz junto com o partido. Né? A gente tem que ser unido, lembra que eu sou militar, esquadrilha, a gente voa ali, né, para fazer as coisas funcionarem. Se eu ganhar, aí a gente tem a presidência da casa, a gente tem a presidência do Senado. Aí todas aquelas pautas que eu falei, né, contra aborto, contra drogas, a favor de família, a favor da liberdade, a favor da democracia, a favor de dar continuidade nos processos de impeachment, a favor da anistia, tudo isso aí vai andar, porque aí eu sou o presidente, aí eu tenho a pauta na mão, eu posso fazer funcionar isso aí. Ou seja, a gente ganha dos dois jeitos, né? É ganha-ganha para o partido, para o Bolsonaro, para nós de direita, né? Ou seja, se o Davi ganha, a gente vai apostar na estratégia que o partido fez e eu vou apoiar 100%. Se eu ganho, eu vou colocar para funcionar a nossa estratégia. Então, não tem aonde perder, essa é a ideia. E aí, essa questão, o pessoal fala assim, você vai perder, o Davi vai ganhar, com certeza. Cara, eu vejo assim, se eu não me candidatar, ou se não tiver nenhum candidato de direita, é óbvio, pela lógica, que ele ganha. Se tiver um outro candidato, pode ser uma chance baixa, mas a gente tem chance. Lembrar, né, que existem 36 senadores, pelo menos ali, que concordam com essas pautas de direita. De repente, eles decidem votar na gente. E votar na gente da direita significa, né, que a gente consegue ganhar ali essa presidência e a direita está ali nessa posição boa. E falar que a direita está ali não significa que a gente vai excluir a esquerda, não vai fazer nada. Não, a gente vai ter que tratar as coisas de uma forma republicana, sempre, né? E essa é a característica da direita. Essa é a coisa boa. Então, é uma coisa muito boa nos dois sentidos. Se o Davi ganha, a gente toca a estratégia do partido, eu vou apoiar 100% nisso aí. Se eu ganho, a gente tem a presidência e aí a gente segue. E a minha candidatura não atrapalha absolutamente nada. Eu estou, né, colocando essas questões assim para vocês pensarem. Porque tem muita gente aí, né, da direita, muitos aí que apoiam a direita, que não conseguem ver, né, a gente apoiando o Davi Alcolumbre. Né? Então, é importante ter uma alternativa para isso. De novo, nada contra o Davi. Eu gosto dele como pessoa. Então, legal, só que ele pensa de uma forma e a gente pensa de outra. Então, a gente tem que, ali é um parlamento, você tem que ter esses contrapontos, a gente tem que poder colocar o nosso lado lá também, o lado da direita. Finalmente, então falei essas três coisas. Por que eu me candidatei? Por que essa relação do partido apoiar o Alcolumbre, né? Como é que é essa estratégia? E terceiro, por que a minha candidatura é bom para todo mundo, né? É bom para o partido, é bom para o Bolsonaro, é bom para todos nós, né? Porque estando ali, muitas coisas vão andar positivamente também. Então é bom os dois jeitos ali, é um ganha-ganha. Isso é muito bom, né? E quando eu faço isso, isso desgasta? Desgasta, sem dúvida nenhuma. Mas, gente, eu não entrei para ficar nas flores, não. Eu entrei para lutar pelas coisas que a gente vê a população pedir. Quem determina essas coisas é a população. Se todo mundo falasse assim, não, isso aí não é... A gente não quer essa questão de presidência do Senado, a gente quer o Davi Alcolumbre lá e falar, ok, se todo mundo gosta, né, de ter ele como lei, mas o pessoal já viu como é que ele foi da outra vez, né, o que ele defende. Se o pessoal gosta disso, não tem problema, é outra coisa. Mas lembra que a gente está fazendo uma estratégia. Eu tenho certeza que o PL em si não concorda com
tudo aquilo a pé, ele vai tentar fazer, né, as coisas. Então, como eu falei, vou repetir aqui para aqueles que não entendem ou estão com cera no ouvido, a minha candidatura não atrapalha ninguém, muito pelo contrário, ela ajuda porque é uma candidatura independente e a gente vai ter duas chances. Pensando como piloto de combate, a gente tem duas esquadrilhas indo para o mesmo alvo, duas esquadrilhas indo para o mesmo alvo. Se uma ganhar, se uma chegar primeiro, ela consegue chegar no alvo e ataca o alvo. Se a outra chegar primeiro, faz. O fato é que a gente sempre tem essa possibilidade, e isso não significa de forma nenhuma racha na direita, muito pelo contrário. A direita nunca esteve tão unida como agora, e precisa estar, porque em 2026 a gente precisa ter outros senadores chegando, a gente precisa incentivar esses novos senadores, bons nomes aí no estado, né? Quem sabe lá em São Paulo, o Eduardo Bolsonaro, quem sabe o Salles, quem sabe o Derrite, quem sabe até o Marco Feliciano, quem sabe alguém, né? A gente tem que colocar lá para votar, né? A população que vota é ela que determina quem que vai estar lá ou não, né? No Senado. A gente precisa colocar. E eu, o Girão, né, e a direita, ela está muito unida ali, né, para conseguir, e é importante, né, de novo, por que eu falei, comecei falando, eu estou feliz em poder falar isso aqui hoje, né, porque teve essa movimentação toda em torno desses votos todos. Então, eu acho que seria uma decepção muito grande a gente ficar só com um candidato, só com o Davi Alcolumbre, né, e não ter outros candidatos de direita ali para poder fazer o contraponto e colocar o que a gente acredita que precisa ser feito lá no Senado, né, e colocar essa reação. Lembrando, de novo, eu sou candidato independente, então a minha candidatura não atrapalha o partido, que tem o seu acordo com o Davi Alcolumbre, então não tem nenhum problema para o partido, muito pelo contrário, só ajuda. Que mais aqui? Pô, pessoal falando do Bolsonaro, então, o Bolsonaro é meu amigo de muito tempo, eu gosto muito dele e ele me conhece muito bem e sabe, até ele fala assim, cara, você tem um coração muito bom, né? Eu tenho sim, eu faço as coisas sempre para o bem, eu nunca procuro atrapalhar ninguém, né? Nunca procuro atrapalhar ninguém. Quando a gente vê agora no Brasil, né, tá muita tensão, assim, mas eu procuro fazer as coisas sempre para ajudar. Lembra que eu falo sempre nas lives? Quem me acompanha sabe disso, né? Eu falo aqui, olha, pense coisas boas, fale coisas boas, faça coisas boas. Então tudo que eu faço é para o bem, é poder ajudar. E isso aí, por exemplo, é uma coisa para poder ajudar o partido, ajudar as questões aí todas que nós temos na direita, ajudar a tocar para frente essas pautas. Eu podia não estar fazendo nada, mas eu estou aqui para fazer isso aí, para poder ajudar o pessoal. O Bolsonaro, inclusive, ele foi o cara que me inspirou, inclusive, para essa candidatura. Porque eu estava vendo lá, pô, final de outubro, começo de novembro, ninguém se apresenta, aí eu lembrei dele, peguei até uma foto que tem dele, né? Eu estou falando, e tem gente escrevendo bobagem, então eu não vou atrapalhar. Então vê aí atrás que eu vou ajudar, na verdade está só ajudando isso aí. Aí, se alguém conseguir dizer aí por que eu consigo, por que a minha candidatura iria atrapalhar depois de tudo feito, depois de tudo falado isso aí realmente eu vou ouvir alguma coisa, mas me dá um argumento pelo qual eu atrapalharia. Não tem, né? Eu só ajudo nesse caso aí, né? Eu só ajudo. Né? Então, eu lembro que uma coisa que me incentivou muito, inclusive, para apresentar essa candidatura é que eu tenho uma foto do Bolsonaro sozinho falando lá no plenário, né? E ele apresentou 3 ou 4 vezes para ser a candidatura dele à presidência da Câmara. Então ele sabe muito bem a importância da gente defender aquilo que a gente acredita, mesmo que a chance de ganhar seja baixa, mesmo que ninguém acredite, mas é importante você aprender e falar aquilo que você quer, né? E fazer aquilo que você falou lá atrás com a população. Ele sabe disso aí, né? Então, por isso que é uma coisa que eu tenho um carinho muito grande por ele, um respeito muito grande, né, pela figura dele, de poder ter trazido o amor de novo a essa bandeira, o pessoal ter respeito à bandeira, ter respeito a essas coisas. E tudo isso, a nossa direita, ela nunca teve mais unida. Agora ela está mais ainda, porque a gente tem 2 chances para chegar ali dentro do Senado e aí as coisas começarem a mudar para valer. Então está muito... Outra coisa, cara, anjo da guarda, né, para quem acredita, né, é importante isso. Anjo da guarda, às vezes a gente nem nota que o anjo da guarda está do nosso lado. E a gente está ali para ajudar.
Então eu estou fazendo esse papel aqui de poder ajudar, mesmo que algumas pessoas não entendam, mesmo que algumas pessoas fiquem meio perdidas, porque a gente fala, às vezes a pessoa parece que está com o ouvido tampado, né, para ouvir. Eu que tenho problema de ouvido, mas é importante que vocês prestem atenção, que vocês acompanhem, né? Nós temos 36 senadores que pensam da mesma forma, né? Pensam dessa forma, o que eu defendo ali, que eu sempre defendi, sempre vou continuar a defender, né? Falando de novo, contra a droga, contra o aborto, a favor de liberdade, defesa da família, defesa de democracia, defesa de tocar em frente os processos que estão engavetados lá há um tempão, com mais de 150 deputados assinando. Pô, é importante a gente tocar para frente isso, a favor da anistia, essas coisas que a gente defende, isso é precioso para a gente precisa tocar em frente. Então, muitas vezes você está falando as coisas, fazendo, as pessoas vão te ver como sozinho, etc. Como viam o Bolsonaro lá atrás na Câmara. O cara sozinho, o cara que fica falando, davam risada, essas coisas. Não, mas ele está aí, ó. Foi o cara que levantou essa bandeira, levantou as coisas para funcionarem. E ele inspira a gente a fazer isso aqui, né? Ele vai ficar chateado com alguma coisa. Sim, ele vai, mas dentro dele ele sabe, né, que o que eu penso, como eu penso, é a forma como eu sempre tratei as coisas, de fazer as coisas para o bem, fazer as coisas para funcionar, apesar, né, de algumas pessoas não entenderem, é você fazer aquilo, igual o anjo da guarda, né? Mesmo que você não veja, ele está do lado ali. E eu sou piloto, cara. Piloto é aquela coisa, a gente está com essas duas esquadrilhas indo aí para o objetivo e a gente, de um jeito ou de outro, a gente vai ganhar essa guerra. Então, as coisas vão começar a mudar, mas é importante que vocês participem, é importante que vocês falem com seus senadores, né, sobre isso. Se você for a favor que o Davi Alcolumbre ganhe a eleição, né, cara, faz campanha para o Davi Alcolumbre, é importante se você achar isso, isso é democracia, né? Se você acredita nele, acha que é importante ele ser presidente do Senado, essas coisas, vai lá e faz campanha para ele, fala com os senadores para votar nele, assim por diante, é parte. Se você acha que eu ou o Girão, né, somos os caras para ganhar, vai lá e faz campanha para a gente, fala com os senadores, isso é democracia, né? Não adianta só ficar, né, criticando a gente ou criticar o Davi aqui, vai lá e faz campanha com os senadores e apoie aquilo que você acredita que é o melhor para o país. Se você achar que eu sou o melhor para estar lá na presença do Senado, com todo o meu gabarito aí de muitos anos, mais de 60 anos aí trabalhando para o país, defendendo essa bandeira com a vida, né? Se você acha que isso é bom, né, vai lá e fala assim, ô senador, eu quero que você vote no Marcos Pontes porque eu acho que ele é um cara bom para estar lá, né? Se você acha que é o Girão, vai lá e fala, pô, o Girão, cara. Se você acha que é o Davi Alcolumbre, vai lá e fala, senador, vote no Davi Alcolumbre, porque ele é o melhor cara para estar aí na presidência. Fale isso aí, né? Então, esse é o tipo da coisa que a gente precisa ter agora. Decida o que você quer, né? Eu vou estar aqui para apoiar as ideias que eu sempre apoiei e eu vou continuar a apoiar. Aqui na presidência, vou fazer funcionar isso aí. Se o Davi ganhar, a gente tem a estratégia do partido, né, que está mantida, minha candidatura não atrapalha absolutamente nada disso, porque é uma candidatura independente, e ele falou, né, que não ia atrapalhar, que ele ia manter todo o contato, ia manter todo o acordo que ele fez com o partido. Então o partido não tem nada a perder com a minha candidatura, muito pelo contrário. Se eu ganhar, né, a gente tem a presidência do Senado, e aí essas pautas todas aqui vão ser tocadas para frente. Tá bom, gente? Então, meia horinha aí. Muito obrigado a todos vocês, né? Sucesso, pensem e falem com o seu senador para apoiar tanto eu, o Girão, Davi Alcolumbre. Se você achar que o Davi tem que ganhar, fale com o seu senador lá para votar, né, em quem você quiser, mas defenda realmente com argumento as coisas, defenda com argumento. Fala assim, isso aí é por causa disso, eu acho que ele tem que ganhar por causa disso, e fale, né, mas com uma coisa que tenha base, tenha lógica, né, senão a gente não funciona. Eu não funciono sem lógica. Tá bom, gente? Um abraço aí. De novo, estou feliz em poder falar com vocês sobre esse tema aqui hoje. Grande abraço aí, sucesso a todos, um ótimo dia aí para vocês. Tá? Tchau, tchau.